Bom dia, meus amados irmãos, graça e paz a todos, que o Senhor possa nos abençoar com a revelação da sua palavra, nos fazendo crescer no conhecimento e na sua graça maravilhosa. Chegamos hoje à sexta-feira, último dia da nossa lição, com as perguntas 11 e 12, estamos estudando aqui sobre o herdeiro do trono, Cristo diante do Sinédrio, logo agora depois diante de Pilatos, o representante de Roma, e Pilatos apresentando Cristo aqui, colocando ele diante dos líderes judeus para o desfecho de um julgamento final ali para Cristo, para Jesus. E ontem nós, estudando aqui a palavra, nós vimos que os judeus chegaram ao cúmulo de abrir a sua boca e confessar o seu terrível pecado, com a própria boca confessando o seu pecado e atraindo para si a sentença quando diz que o rei deles era César, e não o enviado de Deus, aquele que Deus enviou para reinar sobre eles. Então era uma confissão de rejeição claramente da graça de Deus e trocando Deus pelo mundo. César ali representava o mundo dos homens, o mundo dominador, da injustiça, da crueldade, da opressão, da dominação, tudo isso. E então, logo depois que eles disseram, o nosso rei é César, nós chegamos aqui hoje agora à pergunta 11, quem ficou responsável pela sentença e crucifixão de Jesus? O verso 16 e 17 diz assim: finalmente Pilatos o entregou a eles para ser crucificado. Então os soldados encarregaram-se de Jesus. Levando a sua própria cruz, ele saiu para o lugar chamado Caveira, ou, numa versão mais antiga, Calvário, que significa caveira, um monte que era chamado Monte do Calvário, ou Monte da Caveira, E ali levaram Cristo até para se cumprir as escrituras que dizia que ele seria tirado fora da cidade, Ele seria o verdadeiro Cordeiro de Deus, não seria crucificado dentro da cidade, dentro do pátio do templo, nem o seu sangue levado para dentro do lugar santo do santuário, e nem o seu sangue ungiria o Santíssimo, não ungiria o propiciatório do Santíssimo, nada disso. Os sacerdotes não fariam isso. Ele precisava, numa humilhação terrível, ser crucificado fora da cidade e não dentro do templo. Isso tem uma tipologia muito profunda, Quando nós estudamos sobre o verdadeiro templo, que somos nós, a nossa mente, a crucifixão de Cristo, ela deve ocorrer fora de nós e não na nossa mente, porque nós jamais na nossa mente poderemos matar Cristo. Na nossa mente, Cristo é que está vivo e não morto. Então essa era uma tipologia que até hoje muita gente tem dificuldade de compreender, mas está muito claro, Espiritualmente é muito claro para aqueles que examinam com cuidado a Escritura. Então, veja que o texto começa dizendo aqui que Pilatos, depois de tanta pressão que ele recebeu dos judeus, não aguentou e entregou Jesus na mão deles, e fechou os olhos, porque os judeus estavam cometendo ali um assassinato. E Pilatos, como juiz, ele controlava todas as violências que haviam dentro de Jerusalém, porque ele era responsável pelo controle social, pelo controle da violência social. Mas ele fechou os olhos, ele permitiu que a liderança dos judeus assassinasse o inocente. Vejam o nível de covardia de Pilatos. Um juiz fraco. Isso aqui é para se cumprir o que deve acontecer no tempo do fim, porque o que foi, o que será, o que aconteceu, tornará a ser feito. Os poderes civis deverão fechar os olhos à perseguição das igrejas, que se dizem povo de Deus, aos santos remanescentes, que desaprovam o que ela está fazendo, do mesmo jeito que Cristo e os apóstolos fizeram com a igreja institucionalizada, com o sistema religioso de sua época. A história vai se repetir na íntegra, está se repetindo na íntegra, E vai chegar a esse cúmulo aqui. A Bíblia diz que imediatamente que Jesus foi entregue por Pilatos aos líderes judeus, então os soldados romanos, obviamente, juntamente com os soldados do Sinédrio ali, devia ter ali uma espécie de cooperação,
né? Obrigaram Jesus a carregar a sua própria cruz até o Monte do Calvário. Cristo levou a sua própria cruz. Veja que é um negócio meio, realmente, era um negócio, assim, muito ódio da parte dos judeus, né? Porque, geralmente, as cruzes eram feitas lá, e a pessoa era levada até lá para que lá fosse crucificado. Ou, então, as cruzes eram levadas ali por alguém, e o preso ia apanhando até lá, quando chegasse lá, ele era crucificado, né? Porque já estava muito machucado e não tinha condição de carregar a cruz. Mas com Jesus foi diferente. Para que a humilhação fosse maior e para que o ódio da liderança judaica fosse revelado. Ora, enquanto o crente que é sincero e verdadeiro, que tem amor pela palavra de Deus, não consegue entender isso, ele vai continuar sendo escravo do sistema religioso. Vai continuar sendo cego como aqueles guias de cego do passado, os líderes judeus de antigamente. Se a Bíblia está deixando bem claro o ódio dos líderes daquela época por Jesus Cristo, a Bíblia está me dizendo que no tempo do fim, aos santos, eles teriam, não só o tempo do fim, de Cristo até agora, a liderança religiosa sempre foi quem promoveu as perseguições mais odiosas e as mortes mais torturantes, foram eles que promoveram na história. E no tempo do fim não será diferente. Mas não é um ódio fácil. Eles querem fazer de uma forma humilhante. Porque se acham dono da verdade, e qualquer pessoa que seja menor, que eles acham menor do que eles, que preguem que eles estão errados, como Cristo e os apóstolos, tem que morrer, mas não é morrer, não. É morrer de forma humilhante. Tem que carregar a própria cruz e ser chacoteado, mas chacoteado, né? Humilhado com palavras, com risos, né? Com palavras assim de deboche, né? A via dolorosa inteira teria realmente que ser assim, com muita humilhação, Cristo carregando a sua cruz. Agora, quem promoveu isso, o texto é claro. Pilatos se livrou da pessoa de Cristo e deixou que toda a cerimônia, todo o processo de crucifixão fosse feita pela liderança, fosse coordenada, fosse liderada pelos judeus, os principais sacerdotes, os homens mais santos de Israel, os sacerdotes que entravam na presença de Deus no santuário, entre aspas, né? Esses foram os que crucificaram a Cristo, né? E saiu para o lugar chamado Caveira. Um lugar desse, né, já tem sinônimo de morte. Cristo foi levado para a morte, para que eu e você, que aceita esta morte, que aceita o sacrifício de Cristo, a sua oferta de sacrifício, que pela fé aceita que Cristo expiou os nossos pecados, morrendo em nosso lugar, tenhamos vida. Ele foi para a morte para que pudesse abrir o caminho para que nós fôssemos para a vida. Bom, meus amados, vamos aqui dar continuidade à nossa lição. Vamos agora para a última pergunta da lição, a segunda pergunta de hoje, que nos traz aqui mais um questionamento, que diz assim: contrariado com a injusta sentença dos judeus, que fez Pilatos, que estava provocando eles? O verso agora é o verso capítulo 19, versículo 18 e 19, que diz assim: ali o crucificaram, e com ele, com Cristo, dois outros, um de cada lado de Jesus. Pilatos mandou preparar uma placa e pregá-la na cruz, com a seguinte inscrição: Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. Que coisa, né? Levaram Cristo para o Monte da Caveira e ali o crucificaram, no Monte da Caveira, o Monte da Morte, né? E com Jesus Cristo foram colocados dois. Toda a tipologia bíblica está baseada em dois. Um perdido à direita e um que seria salvo, né? Um à sua direita e outro à sua esquerda. O que estava perdido à esquerda e o que seria salvo à sua direita, né?
O que estava à direita dele, a gente sabe a história, né? Pede clemência, mostra arrependimento, mostra fé naquele que estava sendo crucificado. Quando o mundo inteiro havia perdido a fé nele, aquele homem teve fé. Então, essa questão das duas testemunhas, um para a vida e outro para a morte, é tipificada aqui nesta cena, um do lado e outro do outro. Assim como as duas testemunhas, lá no capítulo 17 de Mateus, é apresentado Moisés e Elias, Elias aquele que não provou a morte, e Moisés aquele que morreu, mas foi ressuscitado. São os dois tipos dos salvos no tempo do fim. Aqueles que estarão vivos por ocasião da volta de Cristo, representado por Elias, aquele que não provou a morte, e Moisés, aquele que morreu, mas foi ressuscitado, representando aos santos que ressuscitarão ali por ocasião da volta de Cristo. Por isso que Apocalipse 11 traz eles como as duas testemunhas. As duas testemunhas, né? Pois bem, aqui estão novamente duas testemunhas relacionadas a juízo. A juízo. Aquele que vai ser salvo pela fé e aquele que está perdido, né? Aqueles que estão perdidos. Ali diz o texto bem claro. Então Pilatos, para provocar ainda mais pela sexta vez, os líderes judeus, mandou escrever ali, e diz outra parte da Bíblia que ele mandou escrever, acho que em duas línguas, né? Em latim, que era a língua de Roma, mostrando que Roma estava presente naquela crucifixão, por mais que ele lavasse a mão, né? Ele era culpado, está lá, representando os gentios, e na língua original lá dos hebreus, né? Dos judeus, para também mostrar ali que ele é rei sobre o mundo inteiro, quer queira com quem não queira, né? Quer queira que não queira, ele é rei sobre ímpios e justos, e vai julgar ímpios e justos, né? Gentios e religiosos, né? Gregos, romanos e os judeus. Ele é rei sobre todos, né? E mandou pregar ali uma inscrição que dizia: Jesus Nazareno, o rei dos judeus. Veja que o termo Jesus, nas escrituras sagradas, né, o significado do nome Jesus, ou Yeshua, né, significa Yahvé salva, né? Yahvé salva. Veja só que coisa interessante, Yahvé salva, né? Yahvé, Ie de Yahvé, né? E Shua, salvação, Yahvé, minha salvação, Yahvé salva, né? Esse era o nome. E a palavra Nazareno, Jesus, o Nazareno, né? Que a placa queria dizer isso. Nazareno, a palavra Nazaré, ela vem do termo, isso Eusébio de Cesareia, ele já dizia que o termo Nazaré vinha do termo Nesret, que quer dizer, significa broto. Aquele broto que está nascendo, né? Um galhozinho que está nascendo da árvore. Então, alguns séculos depois, Nazaré foi mudado para um significado de louvado seja Deus, algo parecido assim. Mas o termo correto de Nazaré é o broto. E muito claro, até para cumprir a profecia de Isaías 53, diz que ele foi crescendo como um renovo. Renovo é um broto. Renovo, broto é a mesma coisa. O que é um renovo? É um galhozinho que está nascendo de uma árvore, e ali nasce um galhozinho, depois as folhazinhas e tal, ali é um renovo, um broto. Diz que, na profecia para Cristo lá, diz que ele foi crescendo como um renovo, e dele o povo não fez caso nenhum, porque era um renovo. Cristo veio renovar a fé do povo, veio trazer o vinho novo, e o vinho velho morrer com os antigos líderes religiosos, e eles realmente não aceitaram o renovo, porque eles dizem: quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor, né? O texto diz: foi crescendo como um renovo, como um broto, né? Então, quando Pilatos coloca aquela placa ali sobre a cruz, né? Jesus, ou seja, a salvação vem de Yahvé, através de quem? Do broto Jesus, daquela renovação que os judeus rejeitaram e que os romanos rejeitaram. Ou seja,
que religiosos e gentios haviam rejeitado. Ou seja, ali a humanidade inteira havia rejeitado para que Cristo pudesse morrer por eles, por todos eles, e aqueles que voltassem a ter fé naquele que morreu para os salvar, seriam alcançados pela graça, né? A graça salvadora de Deus. Aí está a grande, até nessas palavras de Pilatos, né? Escrito para o mundo inteiro, tanto para judeu, tanto para os religiosos, quanto para os gentios, ali estava muito claro. Jesus o Nazareno, o rei dos judeus. Aí a última parte, Jesus o Nazareno, vírgula, o rei dos judeus. A última parte é que é interessante, né? Jesus não era o rei dos sacerdotes. Jesus não era o rei, né? Para eles, porque eles disseram, o nosso rei é César, né? Quando na placa dizia que Jesus é rei apenas dos judeus, judeus vem do termo Judá. Judeus são os filhos de Judá. Olha que coisa, os filhos de Judá. E Yehudá, no hebraico, significa louvado. Então, quando ele diz lá, Jesus o Nazareno, o rei, né? Olha só, o rei dos filhos do louvado. Jesus é rei sobre os filhos do Deus que é louvado. Olha, essa placa, cada palavra que nós encontramos na Bíblia Sagrada, ela não foi jogada ali de qualquer jeito, eu estou cansado de dizer isso. Mas tudo que é permitido ser escrito nas Escrituras Sagradas, e até homens maus contra a fé, contra Cristo, contra tudo, contra todos, contra a fé de Deus, a fé verdadeira, o Senhor usa todo mundo para que essa Escritura traga grande revelação para nós. E toda a revelação que nós recebemos de tudo isso que nós temos estudado é que eu e você somos pessoas miseráveis que participamos de forma direta da morte de Cristo com os nossos pecados. Não é porque a gente pegou uma lança, não é porque a gente não confeccionou uma coroa de espinho ou não pegou no chicote para bater no corpo de Cristo. Não, nós são os nossos pecados, diz o apóstolo Pedro, diz o apóstolo João, foi os nossos pecados que levou Cristo à morte. Quando nós falamos duro contra os líderes, é abrindo o olho do povo para a verdadeira liberdade. Mas nós não somos melhores do que os líderes religiosos. Nós estamos na mesma condição de necessitados de salvação, necessitados de graça, necessitados de verdade que eles. Então essa verdade toda é para fazer a gente refletir. Nós precisamos, pela fé em Cristo, nos tornarmos filhos do louvado. Deus, o Pai, o louvado, filho dele, para que Jesus, o Nazareno, nos salve da nossa desgraça.